gratidão. Eu quero encerrar esse ano de 2021 e Deus tem colocado isso no meu coração, para a gente expressar a nossa gratidão em níveis ainda mais profundos, porque a gratidão é a escolha sábia de quem anda com Jesus. Você pode dizer isso comigo? Gratidão é uma escolha sábia de quem anda com Jesus. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas 17. Pela manhã a gente falou sobre esse tema, só que só deu para falar uma parte. E agora eu quero falar a segunda parte. E eu quero usar aqui uma referência bíblica muito conhecida, muito simples, mas eu quero ilustrar a gratidão de uma maneira mais viva possível, e oro ao Espírito que Ele faça isso, para que a gente saia daqui nessa noite com o coração muito grato pelo que Ele tem feito. Lucas 17, e verso 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram o que, igreja? Limpos. 15. E um deles, vendo que estava são ou curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele voltou de que jeito? Em alta voz. Verso 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Verso 17, vocês podem ler? 1, 2, 3. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Verso de número 19, 1, 2, 3. Meus irmãos, essa passagem é o momento que Jesus se encontra com uma comunidade de 10 leprosos. Uma comunidade que vivia isolada, afastada, distante do convívio social por causa do estado de saúde que aqueles homens possuíam. Quando a gente ouve o contexto da lepra, a gente já aprendeu isso, ela excluía a pessoa da família, ela deixava a pessoa numa situação de grande sofrimento e sem esperança. A única esperança que um leproso tinha era clamar a misericórdia de Deus. Fatos bíblicos como o de Naamã, no Antigo Testamento, segundo Reis capítulo 5, é uma exceção. E por que é uma exceção? Porque Naamã, ele convivia na sua casa porque ele era um importante oficial do rei da Síria, ele era comandante do exército desse rei, por isso que ele convivia na sua casa, mas aquilo ali é uma exceção. O comum era os leprosos viverem isolados, afastados do convívio, sentenciados a uma morte lenta e solitária. Em outras palavras, qualquer leproso, ele não tinha uma expectativa de vida longa. A vida dele era uma expectativa de vida muito curta, de poucos anos. Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas com certeza a expectativa de vida de um leproso era muito baixa, devido ao seu estado de saúde, devido à sua condição física, que tornava ele alguém muito vulnerável e muito exposto à morte, à solidão e às dificuldades. Então leprosos tinham apenas uma escolha. E que escolha era essa? Clamar a Deus. O único recurso que o leproso possuía era clamar a Deus. O verso 12 diz que quando Jesus estava entrando no povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Eles pararam e de longe
gritaram, pedindo para Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, quando ouve esse clamor, o que ele faz? Ele responde, e ele dá uma ordem aos leprosos: vão e se apresentem aos sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles responsáveis para dar a alta médica para um leproso voltar ao convívio social. Porque eles examinavam o corpo do leproso e chegavam à conclusão de que ele não tinha mais manchas, de que a lepra dele não era mais contaminada, ele não conseguia mais contaminar pessoas, por isso ele podia voltar para o convívio social. Só que esses leprosos, a Bíblia diz que eles não estavam sarados ainda. Quando eles ouvem Jesus dizer para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes, eles ainda estavam leprosos. E aí eu fico imaginando, qual seria a conversa entre eles? Mas o que a gente vai fazer lá no sacerdote? Estamos todos sujos? Somos leprosos? O que a gente vai fazer no sacerdote? Ele avalia a gente quando a gente está limpo, já para receber uma alta e uma reconexão à sociedade. Eu imagino a conversa entre esses 10 leprosos girando em torno desse assunto. Só que olha que interessante, irmãos. Esses leprosos ainda estavam com a lepra, mas eles ouviram uma ordem de Jesus. E uma ordem de Jesus muda o curso de qualquer história. Uma ordem de Jesus altera fatores, altera o DNA, altera as células. Uma ordem de Jesus devolve até vida aos mortos. Você diz amém? E o que aconteceu? Eles ouvem a ordem de Jesus para ir e se mostrar aos sacerdotes. E eles foram. Numa atitude de obediência, eles foram. E a Bíblia diz que no meio do caminho, eles foram curados. Quando eles retornam, na sequência a Bíblia diz que no retorno, um deles demonstra gratidão. Ele percebe mudanças no seu corpo. Ele percebe que algo aconteceu com ele e ele vai até Jesus para agradecer. A Bíblia diz no verso 15 de Lucas 17, que um deles, que era samaritano, quando viu que o corpo dele já estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, e o que ele fez, igreja? Caiu aos pés. O que ele fez, igreja? Colocou o rosto em terra. E o que ele fez, igreja? Deu graças. Ele caiu aos pés de Jesus, ele coloca o seu rosto no chão e ele agradece. Ele solta palavras de gratidão ao Senhor. E quando isso acontece, Jesus faz uma pergunta que parece que desvia a atenção daquele homem. A pergunta que Jesus faz é assim: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? A princípio, parece que Jesus não estava nem se importando com aquele homem. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Parece. Porque a pergunta que Jesus faz não tem a ver com um que voltou, tem a ver com os 9 que não vieram. E Jesus olha para ele e faz essa pergunta: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? E naquele momento, algo extraordinário acontece. Jesus, ele reconhece que aquele samaritano, aquele estrangeiro voltou. Jesus reconhece a atitude dele de se inclinar aos pés dele, de colocar o rosto no chão, de dar graças a Deus. Jesus reconhece tudo isso e faz uma afirmação extraordinária. Jesus diz para aquele homem, no verso 19: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Preste atenção em algo. Aquele homem voltou para agradecer e foi embora dali com a salvação e uma fé aperfeiçoada. Sabe por que isso aconteceu?
Quem volta para agradecer e permanece em Jesus para amadurecer, recebe muito mais do que um milagre. Eu vou repetir isso. Quem volta para agradecer e permanece em Jesus para amadurecer, recebe muito mais do que um milagre. Tem muita gente que está em busca de milagre e acha que milagre é a solução, que milagre é o top das galáxias, que milagre é tudo o que a gente necessita. Presta atenção em algo. Milagre é bom, ter as bênçãos de Deus é bom, desfrutar de cura, libertação, salvação é bom, mas melhor do que isso, irmãos, é a gente permanecer em Jesus e ser amadurecido pela presença dEle, ser amadurecido pela palavra dEle, ser amadurecido por uma trajetória de crescimento diária na presença dEle. E é isso que Jesus disse para esse homem que voltou. Você voltou para agradecer e você recebeu uma fé aperfeiçoada e você recebeu a salvação, porque ele teve uma postura de gratidão. Quando a gente fala de gratidão como uma escolha sábia de quem anda com Jesus, a gente precisa se lembrar que gratidão honra a Deus. A gratidão, na verdade, ela é uma atitude de honra a Deus. A gente honra a Deus quando obedecemos a sua palavra, a gente honra a Deus com a nossa vida, a gente honra a Deus com nossas contribuições e quando a gente expressa gratidão. A expressão da gratidão é uma forma da gente honrar a Deus. Se você é grato, você está honrando a Deus. E de acordo com estudos científicos, e eu falei sobre isso nessa manhã, tem um estudo, uma pesquisa da Harvard, Escola Harvard de Medicina, que é lá nos Estados Unidos. Eles dizem que a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. A gratidão ativa interações sociais, a gratidão fortalece os relacionamentos, a gratidão auxilia o bem-estar da pessoa, a gratidão aumenta a resiliência, a gratidão reduz o estresse e a gratidão ajuda a prevenir a depressão. Olha quantas coisas boas a gratidão gera em nós. Olha quantas coisas extraordinárias. Então, a gratidão, o louvor e a celebração são atitudes práticas que atraem um movimento sobrenatural. Quando a gente agradece, quando a gente louva a Deus, quando a gente celebra a presença de Deus, o sobrenatural está se movimentando. Foi isso que aconteceu na vida desse leproso. Pela manhã a gente aprendeu 3 lições sobre a gratidão. Número 1, a gratidão ela é expressa por contentamento. Número 2, a gratidão faz a gente descansar em Deus. E número 3, a gratidão precisa ser feita achando os motivos corretos. Agora à noite eu quero mostrar 2 níveis de gratidão que eu creio que Deus quer que a gente acesse. Quais são esses níveis? Diga comigo, gratidão em tempos difíceis. Irmãos, é muito comum as pessoas serem gratas em tempos bons. É muito comum as pessoas serem gratas quando a economia vai bem, quando você está sendo promovido no trabalho, quando a saúde está em ordem, quando os relacionamentos estão fortalecidos, quando tudo vai bem. Agora, o desafio está quando nós somos convidados a Deus a sermos gratos, quando essas e outras áreas da nossa vida não estão bem. Quando as coisas não estão bem, a pergunta é, será que nós agradecemos? Porque a gratidão em tempos difíceis, ela é um desafio para nós. A gente precisa aprender que nós devemos agradecer a Deus pelos dias de sol, mas também pelos dias de tempestade. Nós precisamos agradecer a Deus quando o dia está lindo
mas também quando a noite das aflições parece que nunca vai passar. Nós temos que agradecer a Deus quando estamos com abundância, mas também quando estamos com escassez. Precisamos agradecer a Deus quando há saúde, mas também quando há doença. Precisamos aprender a agradecer a Deus em todas as hipóteses. Nós acabamos de cantar no último hino que ainda que a figueira não floresça, esse cântico ele é muito bíblico. E eu gosto muito desse texto bíblico de Abacuque. Abre comigo a sua Bíblia, Abacuque capítulo 3. Deixa eu te mostrar isso aqui, verso 16. Abacuque, ele está orando a Deus, ele está tendo um discernimento do que vai acontecer naqueles dias, os desafios, as lutas, as guerras que a nação de Israel ia viver naquele tempo, através de inimigos que viriam para oprimir a nação, e o Abacuque diz isso: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. 17, você pode ler? 1, 2, 3. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. E aí ele direciona esse cântico para os cantores, para o grupo responsável por colocar acordes, melodias, enfim, naquela composição de Abacuque. Olha que interessante, irmãos. Abacuque, ele faz um hino de gratidão a Deus, ele expressa sua gratidão a Deus quando as coisas não iam nada bem. E eu penso que esse texto aqui, ele fala muito para nós. Esse é um nível de gratidão que Deus quer que a gente acesse, um nível de gratidão onde a gente louva a Deus mesmo quando as coisas não dão certo. A gente louva a Deus quando estamos sendo completamente contrariados naquilo que a gente imaginou que seria. A gente agradece a Deus pela bondade, pela misericórdia, por tudo que Ele fez. Não estou dizendo que Deus tem o prazer no mal, não é isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos aprender a agradecer a Deus mesmo quando as coisas dão erradas, mesmo quando a situação não agrada, mesmo quando o cenário não se cumpre, mesmo quando somos frustrados, mesmo quando um projeto ou um plano não se estabelece. Porque a gente tem que pensar que algumas coisas não acontecem porque Deus está nos livrando. Você diz amém? A gente tem que pensar que algumas coisas não acontecem porque Deus tem algo melhor para fazer nas nossas vidas. Você diz amém? Então veja, os nossos olhos precisam estar focados em Jesus para desenvolver esse nível de gratidão. E que nível de gratidão é esse? É uma gratidão a Deus em tempos difíceis. A pandemia foi assim, 2020 e 2021 foi assim. Em tempos difíceis, muitos se esfriaram na fé. Em tempos difíceis, muitos se apostataram da fé. Em tempos difíceis, muitos demonstraram que estavam andando com Jesus por interesse. Mas também em tempos difíceis, Deus fez brotar uma igreja cada dia mais grata. Mas também em tempos difíceis, Deus fez se levantar um povo que ama Ele de todo o coração, que exalta Ele, que reconhece que mesmo no meio de
toda uma pandemia, o Senhor é a nossa força. O Senhor tem sido a nossa força, igreja. O que tem nos trazido até aqui? A força dele, não é a nossa. O que tem nos trazido até aqui? Os planos dele, os propósitos e a agenda dele, não a nossa. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso estamos aqui. Segundo nível de gratidão que movimenta o sobrenatural é a gratidão por antecipação. Diga isso comigo, eu preciso demonstrar gratidão de forma antecipada. O que é agradecer por antecipação? Preste atenção. É uma atitude de fé de quem conhece os planos de Deus e sabe que esses planos serão totalmente estabelecidos. Totalmente estabelecidos. Eu respeito a opinião de todo mundo, irmãos, mas eu também sou alguém de opinião. E o mesmo respeito que eu dou para os outros, eu espero que os outros tenham com as minhas opiniões. Estão julgando, saiu um vídeo esses dias que viralizou, onde estão julgando a primeira-dama, Michele Bolsonaro, porque ela comemora a aprovação de André Mendonça para ser um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E na sua comemoração, ela pula, ela dá glória a Deus, ela fala em línguas estranhas, ela se alegra no espírito, e aí os críticos de plantão estão descendo a madeira nela. Engraçado que quando alguns ministros no passado eram indicados para o Supremo Tribunal Federal, se você buscar na história, alguns deles foram celebrados em sessões espíritas. Haviam pais de santo, haviam mães de santo ao redor deles, comemorando, dando passe, e tudo isso filmado e ninguém criticou. Engraçado, não é? Agora alguém que tem princípios cristãos, que está sendo projetado para posições estratégicas da nossa nação, quando um servo de Deus ou uma serva de Deus comemora, isso é motivo para perseguição. Isso é motivo para os haters descer a madeira. Eu louvei a Deus quando eu vi aquele vídeo. Eu falei, que expressão de gente que se posiciona, de gente que ama Jesus. Eu me alegrei e eu orei, eu falei, Jesus, que do mesmo espírito que há sobre Michele Bolsonaro, que o Senhor levante outras pessoas com a mesma coragem. Com a mesma coragem. Nós temos orado nessa casa para Deus colocar pessoas estratégicas nas posições estratégicas dessa nação. Não para governar a favor da igreja. A igreja não precisa de legisladores, porque o legislador da igreja é Jesus. Mas nós cristãos precisamos ocupar posições de influência sim. Porque se a gente não ocupar, o inferno vai ocupar. Porque se a gente não ocupar, aqueles que trabalham para a destruição da família, para a liberação da pedofilia, eles vão trabalhar e vão ocupar. Então nós celebramos sim. E quando eu olho a gratidão que a Michele esboçou, eu falei, uau, é uma gratidão de alguém que já sabia que aquilo ia acontecer. Gratidão por antecipação. Alguém que sabia que os planos de Deus estão ganhando forma. Ouça isso, talvez existem planos de Deus para a tua vida que ainda não ganharam forma, que ainda não se concretizaram, mas nós precisamos agradecer por antecipação. Moisés foi alguém que agradeceu por antecipação. Moisés, quando ele foi comissionado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, ele disse, vamos celebrar uma festa ao Senhor. Quando ele disse isso, irmãos, diante de Faraó, ele ainda não tinha passado o Mar Vermelho. Ele ainda não tinha
chegado no deserto, não, ele ainda estava conversando com Faraó, mas ele sabia, os planos de Deus vão ganhar forma, e eu já agradeço antecipadamente por isso. Abre comigo Êxodo capítulo 10, deixa eu te mostrar isso aqui. Êxodo capítulo 10 e verso 9. Diz o texto: e Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir. E aí ele diz para Faraó: por que eles vão? Porque a gente vai festejar o que o Senhor vai fazer. Irmão, ele não tinha passado o Mar Vermelho ainda. Ele está negociando com Faraó para que Faraó liberasse o povo de Israel para ir. Mas nessa negociação, o Moisés já conseguia ver, os planos de Deus estão ganhando forma, e eu agradeço antecipadamente. Fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera, irmão, e a prova daquilo que a gente não vê. Eu não vejo, mas eu já estou comemorando. Eu disse ontem, na nossa confraternização, na parte da manhã, eu disse para eles: irmãos, foi o ano mais difícil da minha vida. 2021 foi o ano mais desafiador da minha história, mas eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando para o que vem na sequência. Se foi o ano mais difícil, é porque Deus me treinou para algo grandioso. Então a gente precisa ampliar a nossa visão, irmãos, é aprender a agradecer por antecipação. Moisés, quando falou isso, ele tinha 3 desafios. Primeiro desafio: Moisés tinha que enfrentar a resistência do faraó. Você conhece a história. Teve vários momentos que ele vai conversar com o faraó diz que ia liberar, ele volta para os israelitas e o faraó endurece o coração e diz: não vou liberar. Teve vários momentos. Então, Moisés teve que lidar, número 1, com a resistência do faraó. Número 2, ele teve que lidar com a desconfiança dos seus compatriotas. Porque veja, o povo de Israel, talvez um falava para o outro: esse Moisés aí não sei se é de confiança não. Ele matou um egípcio e escondeu na areia. Ele é assassino. Moisés teve que lidar com a desconfiança dos seus próprios irmãos, dos seus compatriotas, dos hebreus. E em terceiro lugar, Moisés teve que lidar com seus próprios limites e medos. Ele se sentia incapaz para a missão, lembra disso? Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei como vai ser. Ele tinha 3 desafios, mas ao mesmo tempo, ele sabia que se o Senhor falou, ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que Deus falou vai cumprir. Moisés tinha essa certeza. Então ele agradecia por antecipação. O que acontece na sequência você já sabe. Deus interveio na história, o mar se abriu e eles fazem uma festa ao Senhor. Êxodo capítulo 14, rapidamente, verso 29. Êxodo 14, 29. Diz a palavra: mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, e a sua mão direita e a esquerda. Assim, o Senhor fez o que, gente? Naquele dia, da mão de quem? Israel viu os egípcios mortos aonde? 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrou aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor,
e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Segue a leitura, capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E eles falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. 3. Você pode ler? 1, 2, 3. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. Versículo 6. 1, 2, 3. Sete. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. Eles estão cantando, eles estão celebrando. O texto vai dizer que houve o cântico de Moisés, houve o cântico de Miriam, houve o cântico de mulheres. Eles celebraram a Deus, mas no fundo do seu íntimo Moisés dizia assim: eu já sabia, eu agradeci por antecipação. Agradecer por antecipação é isso, é celebrar aquilo que Deus farou, que vai fazer, e aquilo que vai ganhar forma em nossas vidas. Gratidão. Então quero te convidar a crescer nesses 2 níveis de gratidão. Primeiro, gratidão em tempos difíceis. Segundo, gratidão por antecipação. E eu quero caminhar para o final, mostrando a vocês o que esse mesmo povo de Israel fez mais para frente. Depois de ter passado o Mar Vermelho, depois de ver o exército de Faraó totalmente destruído, esse povo de Israel, em determinado momento da sua vida, se esqueceu da gratidão. Olha o que diz o Deuteronômio 32, e verso 3. Deuteronômio 32, 3. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é a verdade, e nele não há o quê? Deus é justo e reto. Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida. Verso 6, vocês podem ler? 1, 2, 3. Você percebe que esse texto, ele mostra que o povo de Israel, em algum momento, estava recompensando o Senhor com ingratidão. Perceba que nesse texto, o próprio Moisés, ele está dizendo: vocês são loucos? Vocês são ignorantes? Deus não é o nosso Pai? Ele não nos adquiriu? Ele não nos fez e nos estabeleceu? Em outras palavras, Moisés está dizendo: da onde está brotando essa ingratidão de vocês? Vocês se esqueceram já o que Deus fez? Vocês já se esqueceram de quem Deus é, das promessas dEle, do que Ele fez e do que Ele está fazendo? O risco que a gente corre, irmãos, é de que nos momentos difíceis,
ou nos momentos em que as promessas tardam em se cumprir, a gente começar a agir com ignorância, a gente começar a agir com ingratidão, a gente começar a agir desconhecendo o que Deus fez na nossa história. Por isso eu quero terminar com vocês declarando o Salmo 103. O Salmo 103 é um salmo de profunda gratidão. E o salmista diz assim no verso 1: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Será que você pode agradecer a Deus pelo perdão dos pecados? Será que você pode agradecer a Deus porque Ele sara as suas enfermidades? Será que você pode agradecer a Deus porque Ele te cerca de benefícios? O versículo 2 fala isso, que o Senhor nos cerca de benefícios. O Senhor é bom. Nós devemos agradecer a Deus pelo que Ele faz, mas devemos agradecer a Deus por quem Ele é. E Deus é bom. Graças te damos, Senhor. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Esse ano de 2021 foi tão difícil para nós, Senhor. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Jesus, porque muitas pessoas aqui tiveram perdas, tiveram problemas na sua saúde. Muitas pessoas aqui perderam pessoas amadas. Muitas pessoas aqui perderam emprego, talvez perderam relacionamentos. Algumas pessoas aqui tiveram perdas que elas não conseguem nem mensurar. Mas, Senhor, nós queremos te agradecer, declarar que o Senhor é bom, bom em todo tempo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, pedimos que nesse último mês de 21, os nossos corações transbordem de gratidão. Que haja um novo nível de gratidão sendo ativado no nosso espírito, Senhor. Que haja um novo nível de gratidão sendo ativado sobre o teu povo. Que assim como Moisés, o teu povo agradeça por antecipação. Porque o mar vai se abrir. O mar vai se abrir, Senhor. Mas nós não somos daqueles que comemoram só quando o mar se abre. Nós somos aqueles que comemoram antes do mar se abrir. Pai, recebe a adoração do teu povo, recebe a nossa gratidão, a nossa ação de graças, como aquele leproso que se prostrou aos teus pés, Jesus. Aquele leproso que voltou para agradecer. Nós, a tua igreja, te agradecemos nessa noite. Nós nos identificamos com aquele samaritano que voltou para agradecer, porque o Senhor tem nos limpado das nossas lepras, o Senhor tem nos limpado dos nossos pecados, o Senhor, através do teu sangue, tem nos purificado, e isso é motivo de gratidão, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor. Querida igreja, se coloca de pé. Eu quero encher junto com você essa atmosfera de gratidão. Eu tenho muito a agradecer a Deus por esse ano, mas muito mesmo. Porque quanto maior a dificuldade, maior é a graça de Deus que será manifestada. A graça de Deus sempre será superior. E nós queremos agradecer a Ele por essa graça derramada. Então, nós vamos ter o culto da virada, dia 31 de dezembro, mas sabe o que está no meu coração, irmão? Comece a agradecer hoje, não espera dia 31 não.
Comece a agradecer agora. Comece a agradecer os livramentos, a sua família, a sua história. Comece a agradecer a provisão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por sua bondade, sua graça. Obrigado, Jesus, por essa comunidade de fé, por esse espaço de adoração ao teu nome. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo.